Olá, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021. Uma segunda-feira fria, né? Tá 12 graus a temperatura, vai baixar um pouco mais, devendo chegar até 8 graus centígrados até o final desta noite. Um dia maravilhoso, um dia primaveril, né? E muito bom que aconteça isso, dias muito frios na semana passada e agora a gente, né, curtindo esse meio veranico, essa meio primavera que está acontecendo aí. Mas a temperatura deverá baixar também na semana que vem, mas não tanto, de maneira tão rigorosa como aconteceu na semana passada. 18 horas e 57 minutos, está no ar com vocês o programa Atividade. O programa Atividade que está há 28 anos no ar, ininterruptamente, sempre ao vivo, neste horário trazendo opinião, debate e informação, fazendo com que você possa estar atualizado sobre os rumos da economia, da política, da sociedade, enfim, daqueles assuntos que interessam a todos nós. Nós estamos aqui no canal 24 e 524 da Claronet TV, para todo o Rio Grande do Sul e para todo o Brasil e todo o mundo. Na verdade, hoje nós temos aí as plataformas da internet que nos permitem dizer isso. Ou seja, um dia desses aí, um amigo meu que estava em Paris ligou para mim no outro dia e disse, olha, estava acompanhando o programa de vocês ontem, né? Eu estava aqui na sexta-feira da semana passada. Ou seja, em qualquer lugar do mundo é o local de assistir o nosso Atividade. Bom, está aqui conosco nesta noite de segunda-feira, Dr. Carlos Isaia Filho, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. Estava com saudade do amigo, hein? Fazia hora que nós não fechávamos aqui na bancada. Eu também. Verdade, essa bancada aqui é muito friendly. Dr. Carlos Isaia, que tem uma experiência televisiva também, eu que me lembro muito bem na RBS, ele foi comentarista lá e tal. Então também é um camarada que está bastante familiarizado com este meio jornalístico. Obrigado, doutor Carlos, pela sua presença aqui. Valdir Benquese, prazer em tê-lo aqui novamente, meu amigo. Prazer é todo meu. Faço das minhas palavras as palavras do doutor Isaia, né? Super enriquecedor aí poder estar aqui, mesmo com uma noite fria, né? É, sempre legal. Aquece o coração também, né? As luzes aqui aquecem o coração. Aquece. Não, e a amizade aquece também. Não, né? isso essa companhia, né? Esse grupo de pessoas que circulam aqui, que são fixos, ou então que estão aqui seguidamente participando da atividade, é que trazem esse ambiente bacana, familiarizado, assim, com as coisas e familiar também. Cláudio Candiota, obrigado. Hoje me lembrei muito do meu amigo Cláudio Candiota, camarada que é importante aqui no programa Atividade, porque a Rádio Guaíba, que eu ouço a Rádio Guaíba, falou muito hoje no simulacro de democracia que vivemos. E essa foi uma expressão, né, que tu... Sim, há muito tempo. Há muitos anos, Há muito tempo, porque o simulacro começou com a Constituição de 88. Quero agradecer aqui o elogio indireto do doutor Isaia e do Valdir e a bancada friendly, né? Porque realmente, entre nós, esse grupo, né, que participa daqui do Atividade, se criou uma amizade. Né? De vez em quando a gente se reúne, era mais frequente. Agora, por causa dessa pandemia, se tornou mais raro. Né? Mas é muito legal a amizade que se estabelece entre todos nós. E é interessante, né, Cláudio Candiota? Outro dia eu te encontrei ali na 24 de outubro, naquela cafeteria lá. Então a gente se encontra de vez em quando com o grupo aqui, mas é importante também o seguinte, doutor Carlos Isaia e Valdir, que as pessoas, eu me lembro muito bem, eu fiquei muitos anos no Câmara 2, lá no começo do Câmara 2, do Clóvis Duarte, Afonso Ritter, Tânia Carvalho, José Barronevo e eu, e aquele programa, naquela época, no começo dos anos 90, quando foi fundado, inclusive, a atividade em 93, naquela época nós não tínhamos a internet, então não havia uma grande concorrência de TV a cabo, enfim, de todas as alternativas que temos hoje através das plataformas digitais. Então, o Câmara 2, naquela época, tinha 80% de audiência. Assim como os Guerrilheiros da Notícia. Guerrilheiros da Notícia, lá na Guaíba também. Que é mais ou menos contemporâneo, na década de 90, ali, início da década de 90. Ele começou um pouquinho depois do Câmara 2, né? Não, o Câmara 2 começou em 80 e poucos. Então, é posterior. Os Guerrilheiros, eu acho que é início da década de 90 ali. E eu participei praticamente desde o início, né? Desde o início. Eu não me lembro, quando eu chegava lá para o Câmara 2, o programa de vocês estava terminando, se não me engano. O Câmara 2 era às 10 horas. 10 horas, até meia-noite. E os Guerrilheiros eram no mesmo horário desse programa, era das 19... 7 às 20h15. Agora aqui esse vai até às 20h30, mas era das 19 às 20h15. Mas é muito bom esse ambiente assim, da televisão e dessas pessoas que podem nos engrandecer do ponto de vista da informação, do caráter e da sensibilidade com as coisas da sociedade.
É muito importante. Bom, o programa Atividade tem uma característica, Dr. Carlos Zaia, que é sempre, no começo, falar um pouquinho sobre futebol. Eu, como gremista, não tenho muito o que falar. Eu acho que nem os colorados, né? Mas, de qualquer maneira, só ouvir a opinião aqui do nosso participante desta noite, a dupla Grenal realmente nunca esteve tão ruim, nunca esteve em uma posição tão vexatória do que está acontecendo hoje. Não só o Grêmio, que está lá quase na lanterna, mas o Internacional, que está periclitante ali, perto da zona de rebaixamento. Valdir, vou começar contigo, que é do Colorado. Tu acha que o Inter pode se recuperar no campeonato? Depende do que tu considera de recuperação, né? Se a recuperação é não ser rebaixado, eu acho que pode. Se a recuperação é ser campeão, ou até ter uma vaga entre os que vão para a Libertadores, eu acho muito difícil. Eu, infelizmente, há muito tempo, digo que o Internacional tem uma diretoria incapaz de conduzir o clube, o que está sendo claramente demonstrado agora. Eu falo isso há muito tempo, tu és prova disso. Isso aí. O Internacional, para que vocês tenham uma ideia, quando falta comando em qualquer instituição, qualquer negócio, qualquer entidade, o doutor que preside uma entidade super importante, as coisas não vão para frente. Só para se dar um exemplo, o Internacional é o clube com o maior número de cartões vermelhos no Campeonato Brasileiro. São 6 cartões vermelhos. O clube que está em segundo lugar tem 2 cartões vermelhos. Tá? O Internacional é o clube que todos os jogos, alguém que está no banco toma um cartão amarelo, que é um negócio bizarro. Né? Ele não está fazendo parte do jogo, ele está fazendo parte para atrapalhar. Para atrapalhar, e aí pega o Galhardo, esse que agora, inclusive, a torcida pega no pé dele, né? Tomou um cartão. O Internacional ficou sem centroavante, teve que trazer o velho Guerreiro, né, para jogar esse jogo, porque o Galhardo tomou um cartão amarelo no banco. Então, assim, ó, é notadamente uma incompetência das pessoas que dirigem o clube. Tá? A pessoa que dirige o clube, que é um dirigente eleito, que é um dirigente político, ele precisa saber de tudo? Não, ele não precisa e normalmente não sabe. Mas talvez ele tenha que se cercar de profissionais, né, de uma estrutura que dê conta das suas carências. Não é o que acontece no Internacional. São 5 pessoas do comitê de gestão. Todos demonstrando, e já demonstraram na gestão Marcelo Medeiros, serem incapazes de serem dirigentes do clube de futebol. São colorados, são torcedores como eu, então vai para a arquibancada como eu vou. Agora não se mete a dirigir um clube da grandeza do Internacional e a fazer esse papel ridículo que está sendo feito. E só para fechar, eu quero dizer o seguinte, eu falo na vascaínização do Internacional. Desde 2015, eles estão fazendo um esforço inconsciente dos dirigentes de transformar o Internacional no Vasco da Gama aqui do Rio Grande do Sul. Por que eu digo Vasco da Gama? No Rio de Janeiro, o Flamengo e o Vasco da Gama, eles rivalizavam em todos os sentidos. Né? Torcida, potencial, sócios, etc., marca. Né? O que aconteceu? O Vasco da Gama foi sendo paulatinamente destruído pelos seus gestores. Né? E aí hoje é o que vai acontecer com o Internacional no futuro. Vai jogar 1 ou 2 anos a Série A, 2, 3 anos a Série B, sobe, desce. É isso que estão fazendo o Internacional. E na comparação, não digo que o Grêmio será um Flamengo, né? Mas eu percebo o Grêmio muito mais preparado do ponto de vista administrativo, de gestão, né? De retomar do que o Internacional. O Internacional está todo mundo perdido. Né? Essas atitudes, quer dizer, tem um jogador ao final do jogo contra o Cuiabá, o glorioso Cuiabá. Ele conseguiu ser expulso. Ele é ridículo, ele chama-se Moisés, lateral esquerdo. Ele é ridículo, ele não pode vestir a camisa do Internacional como jogador de futebol. E o comportamento dele é um comportamento merecido para esse grupo de dirigentes que está lá. Muito bem, a hora que tu falaste no Flamengo e Vasco lá no Rio, aquela rivalidade, né? Eu acho que era o clássico dos milhões, né? Claro. Flamengo e Vasco sempre foi lotava o Maracanã, né? Lotava o Maracanã, me lembro muito bem. O problema é o seguinte, do Internacional, tu é colorado, o doutor Isaia é? Gremista. Mas o Internacional, o próximo adversário do Internacional chama-se Flamengo, no Rio. O Flamengo ontem deu 3-1 no Corinthians, porque no segundo tempo o Flamengo tirou o pé. O Flamengo não quis dar 8-9, porque era para ser no 8-9 a 0 no Corinthians. Então, como o Flamengo já fez 5-0 no Grêmio do Renato,
Hoje tem o Renato lá e pega o Internacional com toda essa fragilidade. Eu acho que a coisa está muito séria para o Internacional. Posso só, para encerrar, que eu acho que é um ponto bem importante ainda, dentro dessa meleca que virou Internacional. Eu disse aqui, talvez há 2 semanas, a questão de que está um movimento muito forte dentro do Conselho para a recontagem dos votos da última eleição. E parece que isso agora realmente vai acontecer. Então, dentro do Conselho, toma força uma recontagem, porque há fortes indícios de que a última eleição tenha sido fraudada. Olha aonde chegou o Internacional. Exceto se ele quiser falar, eu vou deixar livre hoje o Cláudio Candiota, que não é muito chegado a futebol, né? Olha, eu não sei absolutamente nada do que está acontecendo, exceto que... Ele nunca sabe. O futebol não sei nunca nada do que está acontecendo. Não, nada, não sei nada, não nem nada. Mas, evidentemente, que eu sei que os 2 times do Rio Grande do Sul estão lá no fim da fila. No fim da fila. Dr. Carlos Zay, nosso Grêmio. Assim, eu não vou falar do Grêmio com tanta propriedade como a Guedes falou do Inter. Mas eu estou vendo que talvez o ano que vem nós vamos ter um fato inédito, que vai elevar cada vez mais o prestígio dos nossos Grenais. Vamos ter Grenal na segunda divisão. Isso é um fato novo. Isso é um fato inédito, né? Inédito. Com certeza. O senhor tem esperança de que o Grêmio possa recuperar? Porque o Grêmio, na verdade, não sei se o Valdir concorda, o Grêmio, em termos de jogadores, o Grêmio tem muito mais jogador de qualidade que o Internacional, ou não? Eu acho que sim. Acho que tem mais grupo. O Grêmio tem jogador de seleção, tem jogador que agora vai ser vendido, 3 ou 4 e tal. Né? E o Internacional ainda estava engatinhando, estava fazendo um time bom. Eu acho que o Cudê que ele fez uma... Não sei, eu não estou analisando o Internacional, mas o Cudê eu acho que deu uma estrutura de time, acabou saindo. Doutor Carlos. Eu não sei o que está acontecendo. Parece que ninguém quer jogar, e se um quer jogar bem, o outro não deixa. Certo? A impressão que dá parece um time amorfo, ninguém quer nada com nada, e não dá para entender. Simplesmente não dá para entender. A gente achava que era questão do técnico anterior, que de repente substituiu o Renato. E agora nós estamos com o Filipão e parece que a coisa continua exatamente igual. Eu não vi nenhuma diferença até então. Então é uma incógnita muito grande e espero que isso de repente muda de uma hora para outra. O time tem, mas não tem vontade. Daqui a pouco não vem tem a vontade torcida. de ganhar. Daqui a pouco vem as torcidas no estádio também, isso aí vai, acho que mudar também alguma coisa ou não? Pois é, tem tudo isso. Eu não acredito que seja problema de torcida, porque senão a grande maioria dos times teria problema. Os outros que estão na frente também estão sem torcida. É verdade. Eu acho assim, o Internacional, a opinião minha de gremista, o Internacional joga muito mais no Beira-Rio com torcida. É uma característica do Internacional. Sim, verdade. A torcida empurra muito o time. Mas o Silvio, o Internacional, no ano passado, já com a pandemia, ele deixou de ser campeão brasileiro por um gol. Exatamente. Então, é muito mais que torcida, né? Essa caída não... Mas eu sei por quê, e se vocês me derem 30 segundos, eu vou dizer por que o Abel fez tanto sucesso no Internacional e os outros não fizeram e não farão. 29 segundos. Ok, 28 agora. Porque o Abel, ele é meio dono do Internacional. Ele chegou lá e botou todo mundo para fora, é tudo comigo, ninguém entra aqui dentro. Eu é que vou determinar. Para vocês terem uma ideia, o Internacional tinha considerado os 2 dos melhores goleiros do Brasil. Essa direção fez retirar os 2 goleiros da titularidade, colocou um rapaz chamado Daniel, que é fraco. Então, ela age pouco, mas quando ela age mal. É por isso que o Internacional está nessa situação. Foi o que aconteceu com o Renato, que tomou conta do time, sim, auxiliou a direção e conseguiam praticamente executar tudo. Isso. Os 2, certo? Então, pariu, acabou. Muito bem, uma mensagem agora do nosso patrocinador, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. O Banco do Sul, além de todas as linhas de crédito que tem de financiamento para pequena, média e grande empresa, ele está abrindo aí crédito consignado, quer dizer, fortalecendo ainda mais o crédito consignado. Taxas extremamente favoráveis e é uma boa alternativa para você aí fazer o crédito consignado no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos à mensagem do nosso Banrisul. Uma notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais.
Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é no Banrisul. Vamos agora à nossa rota gastronômica. Vamos começar pelo Armazém do Queijo Empório Gourmet. Abraço aí o João Tumeleiro, que está feliz da vida e sempre sorridente pelo sucesso do Armazém do Queijo Empório Gourmet. Padaria, queijaria e mercearia gourmet aqui em Porto Alegre. Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha. Me lembro, doutor Carlos Isaia, que na década de 70, a gente, para comer essas delícias que tem aí hoje no Armazém do Queijo, tinha que subir a serra. Era difícil. Era difícil, aqui não tinha. Então, ele trouxe o Armazém do Queijo para cá com essas especiarias, essas coisas maravilhosas, esse sabor da Serra Gaúcha. Fica ali na Murilo Furtado, 254, no bairro Petrópolis. O WhatsApp do Armazém do Queijo é 98020 7107. E tem telefone fixo, viu, Cláudio Candiota? 33920085. Telefone fixo para você também. Utilizar de segunda a sábados, entre 9h30 e 19h30 horas. E olha aqui, para sexta-feira, está chegando a sexta-feira, passa muito rápido o tempo. O prato especial, codornas recheadas. Nessa sexta-feira, dia 6 de agosto, não poderia deixar de ser elas, as queridinhas e maravilhosas codornas recheadas. As reservas pode fazer pelo WhatsApp também, 980207107, ou mesmo pelo telefone fixo que eu já citei e repito agora, 339-20085. Lembrando o seguinte, que o prato de sexta-feira sempre será para o jantar. Portanto, quem optar pela entrega receberá após as 14 horas, mesmo valendo para quem vier retirar na loja. Quanto custa? Olha, 33 pila cada codorna. E na embalagem cabem até 4 unidades. Vale a pena, né? O Armazém do Queijo com todas essas especiarias e essa especiaria, sobretudo, aí nesta sexta-feira. Sucos Petri. Sua sede pede saúde, pede o melhor. Sucos, é claro, Petri. A bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água, açúcar e conservantes. Sucos Petri, sempre está aqui na nossa mesa. Tem gente que vem aqui no programa só para tomar Sucos Petri, porque é de graça aqui, né? O oferecimento aí da Sucos Petri. Tem aqui do meu lado, tem quem não toma suco de uva, já quando ele combina que vem no programa, não, tem que ser de laranja e tal. Enfim, a vontade do nosso patrocinador aqui é feita junto ao nosso Valdir Bianchesi. E outra coisa, Supermercado Zafari. O Supermercado Zafari continua cada vez se expandindo mais, né? É um exemplo exatamente de uma empresa muito bem administrada, gerenciada, trazendo os melhores produtos, as melhores oportunidades e o atendimento incomparável. A vida acontece quando a gente se encontra. Aliás, começamos a nos encontrar de novo, Candiota. Agora já está podendo se encontrar, os mercados, a economia já está mais, já há mais elasticidade nas questões burocráticas, dos protocolos, e nós começamos a nos reencontrar. E a vida acontece mesmo quando a gente se encontra onde? No Supermercado Zafari. Vamos à mensagem. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem, 19 horas e 16 minutos, a temperatura permanece agora, abaixou um pouquinho, 10 graus centígrados, deverá ficar até 8 graus centígrados no final da noite. Está frio aí fora, né? Mas não tem tanta umidade como teve aí, por exemplo, na semana passada. Dr. Carlos Isaia Filho, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, nós sabemos que o CREMER tem uma atuação extraordinária na questão da fiscalização do exercício profissional, do exercício da medicina, e é importante que o faça. Mas, doutor, eu gostaria de começar a saber do amigo o seguinte: nós sabemos que estamos aí, graças a Deus, ultrapassando essa fase mais aguda, né, da Covid desde o ano passado. As coisas começam a melhorar, começamos a ter um certo relaxamento do ponto de vista, né, não relaxar as coisas, mas um certo relaxamento em relação ao que acontecia. E eu gostaria de saber quais os reflexos que o senhor vê da Covid na saúde daquelas pessoas que foram maior número, claro, evidentemente, de recuperados.
Nós estamos começando a ter acesso aos pacientes, normalmente, que buscam atividade médica para revisão, certo? Cardiológica, ginecológica, de todos os aspectos, gastrológica. E a gente está começando a ver algumas coisas assim bem interessantes. Ainda existe reflexos, principalmente na área emocional, certo? De toda a população, de todos os pacientes. Isso está mais evidente, melhor falando, nas pessoas acima de 40 anos. Por outro lado, essa pandemia, em função de tudo que aconteceu, trouxe muitos aspectos familiares. O marido estava acostumado a sair de casa às 8 da manhã, voltar às 7 da noite. A esposa, muitas vezes, trabalhando, certo? Os filhos para a escola. E, de repente, toda a família começou a conviver dentro do mesmo ambiente, porque quem trabalhava estava em home office, as crianças estavam dentro de casa, certo? As esposas também em home office, aquelas que trabalham assim por diante. Isso trouxe, certo, aspectos bons no relacionamento e também muitos aspectos ligados a uma distensão no relacionamento, certo? É claro, nós não temos ainda nenhum dado, nenhuma cifra, mas está me impressionando. Eu trabalho como ginecologista só com mulheres, certo? O número de pacientes que me chegam depois de um ano e meio, que aconteceu uma separação, certo? E que aconteceram problemas familiares. Por outro lado, já estão aparecendo algumas evidências, não é prova, ainda tem que ser muito bem trabalhado isso. A questão, ainda hoje eu li um artigo que foi publicado, um aumento da miopia em crianças, certo? A questão do Alzheimer parece que houve assim um recrudescimento, a questão do esquecimento e outras situações que certamente vão aparecer, como sequelas, principalmente de pacientes que tiveram Covid, como em pacientes que não tiveram, mas sofreram toda essa questão de relacionamento, de ficar em casa, de parar com a atividade física e tudo mais. Nós não sabemos ainda, de fato, o que vai acontecer, o que está acontecendo, porque está um pouco cedo. Mas tem algumas coisas que estão nos preocupando muito. Crescendo cada vez mais pessoas que não querem fazer a segunda dose, certo? Pessoas que não querem fazer dose nenhuma da vacina. E agora eu estou numa expectativa muito grande de como é que vai ser a sensação, principalmente na questão de ser vacinado, dessa população mais jovem, certo? De 18 anos para cima, até os 30, porque a gente não sabe, a questão... A vacina é algo que não tem dúvida nenhuma, que não tem nenhuma contestação de resultados. Os resultados, na verdade, estão aí, certo? Mas eu acho que ainda temos um longo trabalho pela frente, certo? Primeiro, de garantir essa vacinação aos mais jovens e até aos adolescentes, certo? E segundo, trabalhar melhor essa questão do pessoal que já fez a primeira dose e está relutante para fazer a segunda. Se não faz a segunda, não adiantou fazer a primeira. Eu diria que a possibilidade de ter uma imunidade maior com 2 doses, sem dúvida. Doutor, eu queria fazer uma questão que é a seguinte, eu pela questão de ter o meu neto na escola, eu converso muito com os jovens dessa idade de 17, 18 anos, 16, 17, 18 anos, e uma das coisas que ele me questionam é a seguinte, começa com ele, Augusto, vovô, me diga uma coisa, a vacina é 100% garantida? Eu disse, olha, eu não sou médico, não sou especialista nisso, mas pelo que eu sei, tem umas que tem 56%, outras 70%. Então,
como é que eu vou me vacinar com alguma coisa que não é 100% comprovada? E aí, o que a gente vai dizer para esse pessoal? Veja bem, não existe até hoje nenhum tratamento em qualquer área da medicina que dê 100% de resultado. Isso é uma falácia, certo? Até porque tudo depende muito do que nós chamamos da susceptibilidade individual. Pode ser que para ti a vacina te dê 90%, pode ser que para o candiota vai dar 70%, certo? Para o Bianchini, 60%, quer dizer, desculpe, Banquese 60%, Bianchese. mas isso é muito relativo. Nós fizemos um levantamento dentro dos médicos. Por quê? Porque os médicos foram aqueles que tiveram a vacinação completa mais precocemente, porque eram profissionais de saúde. Estavam lá na frente. Foram vacinados médicos de todas as idades. São profissionais, muitos deles, que estão na linha de frente, outros estão em contato com o paciente, nos seus plantões, nos seus hospitais, nos seus consultórios. Em que nós perguntamos, naqueles que já tinham feito a vacinação completa, quantos após vacinação, no mínimo um mês após a segunda dose, tiveram Covid, certo? E o resultado foi muito baixo. Foram 2.500 médicos que responderam, certo? E nós tivemos em torno de menos de 50 que tiveram Covid pós-vacinação. Para aqueles que tiveram Covid, nós perguntamos quantos necessitaram se hospitalizar e quantos, além de se hospitalizar, precisaram ir para a UTI. Que foram para a UTI foram 2 médicos só. Que se hospitalizaram, eu não me recordo o dado agora, mas foi algo em torno de 20, 25 médicos, certo? O que nos mostrou, certo, como a vacina está agindo, certo? E não perguntamos qual foi o tipo de vacina que foi realizada, sob pretexto geral. Se me perguntar, vem cá, qual é a melhor vacina delas? Não sei, a melhor é que está no braço, com as duas doses. É que está disponível ali, né? Exatamente, certo? Então, essa questão de uma dar 50, outra dar 90, outra dar 70, isso é muito relativo. Eu posso ter uma vacina que dê, vamos supor, 90%, mas para aquele paciente, certo? Não atingiu os 90%, atingiu 70%. Mas é uma imunidade importante. Exatamente. É importante. Certo. Bom, olha aqui, ó, nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre a questão das manifestações que aconteceram ontem em todo o Brasil. Mas antes eu quero fazer uma mensagem para você lembrar da Vidrobox. Vidros temperados e laminados, duplos, termoacústicos, vidros refletivos, curvos ou planos, lisos ou impressos, envidraçamento de fachadas, portas com molas hidráulicas, portas automáticas, instalações comerciais, fechamento de sacadas. Isso é importante em uma época como essa, né? Frio, aquele vento, né? Já que a gente não pode, como fazia a ex-presidente, que é do vento, como é que é? Tocar o vento, né? O vento a gente tem que acabar tendo que conviver com ele, não dá para estocar o vento e deixar para ele para o vizinho, por exemplo. Box para banheiros, películas divisórias, tudo você encontra na Vidrobox. A Vidrobox que eu sempre digo assim, em 71, eu comecei a trabalhar na 0 Hora, depois fui logo para o Globo do Rio e fiz uma reportagem sobre a inauguração da Vidrobox. Foi em 1971, portanto 50 anos, né? Uma empresa de sucesso aqui no Rio Grande do Sul e também no Brasil. Na nossa rota gastronômica, vamos parar agora na Protásio, né? Protásio Alves, lá no Barranco. 51 anos no coração dos gaúchos, a primeira churrascaria de carne Angus do Brasil. Imagina, olha essas costelas, que maravilha. Não dá nem, nesta hora não dá nem para... Eu tenho que fazer esse comercial aqui, tem que ter um certo discernimento intelectual para não também ficar assim nessa coisa. Esse horário, sem jantar e tal, essas maravilhas aí, né? Castigo, né? Subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranquinho, ambientes climatizados e também ao ar livre. Quem quiser ir ao ar livre lá agora pode ir, mas né, não se recomenda. Não se recomenda, porque está aí a questão de gripe, resfriado, etc. E tal. Estamos aqui com um médico do lado. O telefone do Barranco, 33-31-61-72 e também, claro, ali do lado, o Barranquinho, 30-28-23-10. Barranquinho e Barranco são duas grandes casas gastronômicas
que muito nos orgulham, porque são citados, admirados no Brasil inteiro. Vou voltar um pouquinho agora na questão da área médica. Minuto Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua intensamente na defesa da saúde e realiza todos os movimentos em prol da categoria médica. É uma das bandeiras, é o respeito ao ato médico. Esta é uma das bandeiras do CIMERS, o respeito ao ato médico. Ao garantir que procedimentos exclusivos da medicina sejam realizados especialmente por médicos. A entidade zela pela autonomia do profissional e também, claro, pela segurança dos pacientes. Procure sempre um profissional especializado, denuncie práticas irregulares. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, defender os médicos é defender a saúde. E falando em saúde, né, e previdência, a Aspecir Previdência. A Aspecir Previdência é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como a transparência e também a responsabilidade. Com mais de 100 anos de trabalho e dedicação, é reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Bom, ontem em todo o Brasil, eu vi as manifestações, né? Milhares de brasileiros com a sua bandeira, de certa maneira demonstrando o patriotismo que há muitos anos eu não via acontecer no Brasil. Cláudio Candiota, que te pareceu esse movimento que cada vez que se repete pelos chamados conservadores, é uma mostra de civilidade, né, e sobretudo de amor à pátria, mas sobretudo em defesa das bandeiras como a liberdade, o fortalecimento da nossa democracia e as reformas que são necessárias para o país. Eu estive ontem lá, eu e minha mulher no Parcão. Eu não sei calcular quantas pessoas tinham, mas eram milhares. Não houve nenhuma desordem, não quebraram nada, não quebraram vidraças de agências bancárias, enfim. O nosso companheiro aqui de mesa, o Percival Pugina, foi um dos que discursou lá no microfone. É sempre uma inspiração o Percival Pugina. E é claro que o que vem depois é quantos milhões tinha na rua e tal. Não tem importância isso aí. Por quê? Porque na Alemanha, a Suprema Corte alemã considerou inconstitucional o voto eletrônico porque não havia como auditar, não é bem, o escrutínio não era visível para o cidadão comum. E foi considerado inconstitucional porque qualquer eleitor tem que ter possibilidade de fiscalizar. E como a maioria dos eleitores não é técnico em informática, o eleitor comum não tem como fiscalizar uma contagem de votos que se dá dentro de uma urna, ou seja, é uma contagem secreta. Isso foi na Alemanha. Vocês sabem como começou o processo na Alemanha? Um eleitor, questionou o processo, dizendo que não concordava, que não entendia como é que o voto era contabilizado, nem como é que era escrutinado, etc. Tal. Isso se transformou em um processo que foi até a Suprema Corte, que confirmou que o voto eletrônico é inconstitucional, na Alemanha. No Japão, cuja tecnologia é anos-luz na frente do Brasil, não se usa votação eletrônica e nem contagem secreta de votos. O cidadão coloca o seu voto lá numa urna e há uma máquina que conta. Mas se houver alguma desconfiança, ou se houver um empate, algo desse tipo, é contado manualmente, voto a voto. De 193 países da ONU, nenhum quis importar essa maravilha brasileira. Deve haver uma razão. Se é tão bom, por que outros países não importaram essa tecnologia? Os países ricos compram tecnologia. Nenhum se interessou pela tecnologia brasileira. Nenhum adota. Tenho escutado que, além do Brasil, Bangladesh e Butão utilizam
votação eletrônica com contagem secreta eletrônica. Dizer que, como afirmou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que o boletim de urna é um voto impresso, data vênia, não é verossímil. Porque ali, quando sai o boletim de urna, já há uma contagem secreta de votos, que cuspiu aquela votação. A Universidade de Princeton, num estudo feito em 2006, violou urnas de primeira, segunda, terceira e quarta geração. Com isso, foi abolida a urna eletrônica nos Estados Unidos. Então, se na Alemanha a voz de um eleitor foi ouvida, eu não preciso 200 milhões de pessoas na rua, até porque isso seria impossível. Só a quantidade de pessoas que tinha no Parcão deveria ser suficiente para que essa vontade desses cidadãos fosse ouvida. E não importa de onde veio a ideia do voto, até porque começou lá com a relatoria desse aí, que mudou de ideia, esse Rodrigo Maia. Ele era a favor, depois virou contra. Isso foi aprovado não sei quantas vezes no Congresso Nacional. Então, essa resistência que está levando as pessoas para a rua, o fato da resistência continuar coloca o Supremo Tribunal Federal em oposição ao que o povo está querendo na rua. E não interessa se são 100 milhões, 50 milhões, 14 milhões ou 5 mil pessoas. Basta 5 mil questionando para que a vontade desse cidadão, desses 5 mil, seja respeitada. E eu não sei quantos milhões tinha na rua, no Brasil, todos somando, no Brasil inteiro. Mas eram milhões. E me parece suspeito essa resistência à transparência. Nos Estados Unidos é comum a recontagem. Se a diferença em alguns estados der 0,5%, em outros 1%, a recontagem manual dos votos é automática. O partido que perdeu não precisa solicitar. O candidato que perdeu é automático. Aqui no Brasil, a urna eletrônica recontará 4.000 vezes exatamente o mesmo número. Sempre dará o mesmo resultado. Não tem como se auditar ou se comprovar que aquela contagem está correta. Eu já tive, eu não quero me estender, já estou me estendendo, mas eu tive um debate com um juiz eleitoral, meu amigo, né, que defende, como muitos juízes defendem, a urna eletrônica. E ele não consegui convencê-lo, e a certa altura ele me disse o seguinte: não, a única possibilidade de se violar a urna é tendo acesso à urna. Ah, bom, então existe uma possibilidade. Isso dizem vários desses técnicos e tal. Aí eu perguntei para ele assim, senhor, eu nem chamo ele de senhor, mas o senhor considera que o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo? Vamos botar entre os 5 mais corruptos. Eu diria que tem entre os 3 mais corruptos, né? Competindo aí com Venezuela, Cuba, bem, Brasil com esse faz de conta de democracia. Não, ele concorda, o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. Quantas urnas tem? Perguntei. 600 mil? Quantas pessoas têm acesso a essa urna? Tá, muitas pessoas. Chuta um número, 5 pessoas têm acesso à urna. Então são 3 milhões de indivíduos que têm acesso à urna. Muito bem. No país mais corrupto do mundo, eu tenho que admitir que tem 3 milhões, ou 100 milhões, ou 100% de carregadores de urna 100% honestos. No país mais corrupto do mundo, tendo, como no Norte e Nordeste, estados que têm proprietário. Tem dono, né? Como os Calheiros, os Collor, os irmãos Viana, são proprietários daquele, os Jucá. Quanto ao Rio Grande do Sul, eu tenho total tranquilidade aqui em relação a essas votações. Mas, nas capitanias hereditárias do Norte e Nordeste, eu tenho o direito de ter dúvida. O que mais chama a atenção, né, antes de passar aqui para o Bianchesi e o Dr. Carlos Isaia, é que alguns juízes, algumas proeminências da sociedade gaúcha chamam de antidemocrático aqueles que querem exatamente um reforço na democracia, que é a transparência da urna, que ela seja auditável. Eu nem entro nesse mérito se pode ser ou não pode ser. Se não pode dizer que não houve, também não se pode dizer que houve. Se não pode dizer que não houve fraude, também não pode dizer que... Por quê? Porque a urna é inauditável. Não tem como comprovar. Então não tem como. Então, por que não se pare com essa coisa, né? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito bizarra essa discussão,
e se estabeleceu. Porque, ó, o que vai acontecer? É caro isso, mas mais caro esses 5,7 bilhões de reais que estão dando aí para os partidos políticos. Muitos partidos de aluguel que vão pegar essa grana e vão para a locupetação pessoal do seu grupo. Então, vamos parar com essa coisa de que é caro também. O que eu acho só estranho é isso. Quem é chamado de antidemocrático é quem quer exatamente mais democracia no processo eleitoral, Bianchese. Pois é. Essa é uma situação que deveria, na minha avaliação, ser decidida com muita tranquilidade, com muita facilidade. Virou uma rivalidade absurda, né? Tem uma frase do Stalin, que inclusive está circulando nas redes sociais, que é o seguinte, né? Para o povo basta saber que houve eleição. Né? Quem vota não decide nada. Quem conta os votos decide tudo. Tá? E essa é uma frase que eu já li há muito tempo num livro e é verdadeira. Foi ele que disse. Joseph Stalin, né? É responsável por um genocídio de 60 milhões de pessoas. Né? Então, esse é o anjo autor dessa frase. Tá? O que me parece, assim, eu não sou um especialista, é o seguinte: qual é o problema de fazer o voto auditável? Né? Do ponto de vista, digamos que todos nós que estamos envolvidos nesse processo temos boa fé, certo? Os legisladores, né? Quem está solicitando, os partidos, os candidatos, a sociedade. Então, se todos temos boa fé, qual é o problema de incluir nesse sistema a questão do voto auditável? Acho que essa talvez seja a grande resposta, porque o país vem já há algum tempo, né, num processo de discussão, de gasto de energia, discutir uma coisa que para mim seria óbvia, certo? E fácil de resolver. Até porque aqueles que hoje, muitos dos que hoje estão contra, um pouquinho de tempo atrás aí eram favoráveis à urna. Eu acho que até a mudança, desculpa, mas acho que até a mudança de opinião, ela é possível, mas desde que haja um argumento que justifique. Doutor Carlos. Eu vejo dois momentos, certo, que tornam o sistema extremamente frágil. Um, a própria urna. E o segundo, a totalização, que é um programa que está aberto e aí se torna com uma vulnerabilidade maior. Tem um fato que me chamou a atenção, se não me engano, foi na eleição da Dilma. A última, né? A última, em que tinha um resultado e aí se esperava, por causa do fuso horário lá de Amapá. Não, perdão. e Amazônia, o Acre. Foi do Acre. E tivemos que esperar. Aí vem e totaliza e tu viu um resultado muito diferente, né? Bem diferente, certo? Aquilo me chamou a atenção naquela época. Eu digo, vem cá, falar um pouquinho, 1 ou 2 estados que entraram agora, vamos trazer uma mudança tão grande, como de fato aconteceu, certo? Agora, qual é o problema de votar, certo? Manualmente, até porque a abertura dos votos, a contagem, não é feita por uma pessoa, é feita por 2, 3, que vão fazer uma ata dos votos e vão assinar. E sabe o que entregaram. Quando você entrega uma urna, o que tem ali dentro? Como estava aquela urna antes de iniciar a eleição. E não são uma nem duas, como o candidato colocou, são quantas urnas? 600 mil, 600 mil. Em que tu coloca tudo online e programa o que tu quer e vão lá 300 mil já com algum pleito feito. Então, eu acho que foi, certo? Eu acho que isso está morto, não tem porquê de continuar, até porque as urnas já estão tudo muito velhas, né? Superadas. É verdade, é verdade. Não, e aqui eu destaco um trecho desse estudo da Princeton, que é uma universidade conceituadíssima nos Estados Unidos. Sim. Ele diz o seguinte, que um grupo de cientistas em computação da Princeton criaram um software para roubar votos, que pode ser instalado em 1 minuto numa urna eletrônica comum. O software, eu estou traduzindo direto aqui do inglês, the software can fraudulently change. O software pode fraudulentamente alterar a contagem do voto sem ser detectado. Eu não estou dizendo nada. Está na Universidade de Princeton. Quem quiser pesquisar, coloque no Google. Electronic Voting Machines
Princeton University. Desde 2006, esse estudo publicado. Eu tenho direito de desconfiar. Nós temos. Agora, isso que o doutor Isaia trouxe da eleição, segunda eleição da Dilma, né? Que, aliás, eu não sei o que teria sido pior, eleger a Dilma ou a Aécio Neves. Só que hoje eu acho que teria sido pior eleger o Aécio Neves. Eu também acho, por isso que eu fiz essa pergunta, tá? Mas voltando só ao futebol... Só que eu que votei no Aécio não voto mais, né? Eu acho que muitos votaram, né? Mas assim, isso que o doutor trouxe, que aconteceu, foi justamente, deu um tempo, parece que o sistema esperou, né, para depois dar um resultado, que foi um resultado que reverteu totalmente a expectativa, porque até então se dizia que o Aécio estava, inclusive, com certa vantagem à frente da estocadora aí de vento. Né? No Internacional, que é o que vai ser agora recontado, aconteceu a mesma coisa. Chegou num dado momento, caiu o sistema. Parou de contar. Mas não teve voto impresso, então não tem como recontar? Não, é que aí eu não sei exatamente qual será o processo. Tá? Teria que fazer outra eleição. Qual é a coisa em comum na eleição essa, entre aspas, fraudada que daria o Aécio e a do Internacional? A esquerda por trás. Sim. É ou não é? Eu vou te dizer até o seguinte, né? No caso, eu não quero votar no Internacional, o Internacional só me estressa, mas no caso do Internacional, a tática utilizada foi exatamente, foi a metodologia esquerdista. Claro. Eles se colocaram contra determinadas situações, vai ser o novo, vai ser a novidade, vai ser a gestão. Quando a Dilma, em 2014, a eleição de 2014, a campanha da Dilma talvez tenha sido a campanha mais mentirosa. Ela sabia que o país estava sangrando. E ela fez filmes mostrando um Brasil que não existia, vendendo um Brasil que não existia. 15 dias depois dela ser eleita, caiu a casa. Então, assim, isso não há responsabilização em relação a esse tipo de situação. Né? Então, não é nem só o fato da fraude. Na verdade, a esquerda é uma fraude por si só. Sim, tanto que deu errado em 100% dos países por onde passou, né? Quer dizer, eu acho que deu certo. É o que eles queriam. A esquerda, ela tem esse índice de fracasso incomparável. Fracassou em todos os países. O socialismo destruiu 100% dos países, deu errado em 100% dos países. Já dizia Roberto Campos que quem distribui riqueza é o mercado, o socialismo só distribui miséria. E a Margaret Thatcher dizia que o socialismo dura até que acabe o dinheiro dos outros, porque a esquerda não gera riqueza. Vamos falar um pouquinho da Câmara dos Dirigentes Lojistas, pois a pandemia ainda não terminou. E todos precisam contribuir para que não haja retrocesso. O funcionamento do comércio garante o emprego de milhares de trabalhadores e a renda de inúmeras famílias. Faça a sua parte, use máscara, evite aglomerações e higienize as suas mãos com álcool gel regularmente. A manutenção da saúde da população e dos negócios é uma responsabilidade e um compromisso de cada um de nós e de toda a sociedade. Compromisso do varejo, compromisso de todos, uma campanha da CDL aqui de Porto Alegre. Também agora na nossa rota gastronômica, Chihuahua, né? Chihuahua é uma tradição que perdura assim como o movimento das ondas do mar. Chihuahua lá, olha, tem tantas coisas maravilhosas, moqueca de peixe, peixe a romana, camarão a dorê, bacalhau as notas, pelo amor de Deus, até casquinha de siri, moqueca de peixe, camarão a dorê, bacalhau às natas, é isso que eu quis dizer, bacalhau às natas. Tu gosta de bacalhau às natas ou moqueca de peixe? Vou te dizer o seguinte, que está sendo a experiência aqui no programa nesse horário. Né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você sabe o que quer dizer o verbo moquecar? Vamos aprender agora. Eu chutaria fazer uma moqueca. É esconder. Esconder? Esconder. A moqueca de peixe era um prato dos escravos, em que eles colocavam os restos de peixe que sobravam do patrão, colocavam em cima de uma panela de barro e enchiam de cebola e todos os ingredientes que vêm. E ficava escondido o peixe. Eles pegavam escondido do patrão. E aí nasceu
a muqueca, que vem do verbo moquecar, esconder. A atividade também é cultura. O que a gente aprende aqui, né? O doutor Carlos veio aqui nos saber. E realmente é importante a gente saber essas coisas, né? Porque isso aí, olha, o conhecimento nunca é demais. Pelo contrário, o conhecimento sempre é muito bom, né? E essas coisas são interessantíssimas aí. Olha aqui, ó, o Centro Clínico Gaúcho, o CCG Saúde, não para de inovar. A mais recente novidade é o Humaniza, o plano hospitalar mais acessível do mercado, com atendimento hospitalar no recém-inaugurado Hospital Humaniza do CCG, além de uma rede com mais de 20 clínicas próprias para consultas e exames. O POP Humaniza fortalece o modelo vertical de saúde do CCG e possui planos e preços justos. Se você quiser um plano acessível com o hospital completo para chamar de seu, vem para o CCG Saúde. Quer saber mais? Acesse aí o ccgsaude.com.br ou fale com o seu corretor de confiança. Tem que ser CCG POP Humaniza. E a construção civil, ela está realmente liderando aí o movimento da recuperação da indústria, assim como o serviço, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Os serviços estão recuperando grandemente, foram eles os responsáveis pela queda do PIB no ano passado, o serviço caiu mais de 30%, mas estão recuperando. E na Elevato, por exemplo, lá está se vendo, observando já há bastante tempo, esse crescimento do movimento. E a Elevato tem orgulho em ser a maior rede de acabamentos para a construção do Rio Grande do Sul e um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis. São mais de 15 mil produtos, mais de 1.000 itens exclusivos e, claro, mais de 150 marcas absolutamente conceituadas no mercado. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos do estado, porcelanatos, vinílicos, laminados, metais, louças, aquecedores, tintas, banheiras e spas. Produtos exclusivos, atendimento especializado, negociação personalizada e garantia própria em todos os produtos. Vamos ver essa mensagem da Elevato. Quando você entra numa Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Muito bem, 19 horas e 57 minutos. É isso aí? 19h57 por aí, né? Não, 19h40. 40? 48 agora. 19h47. Temperatura continua aqui ainda em 10 graus centígrados, está frio, mas sem muita umidade, tá bom? Um frio bem legal. Eu quero lembrar para você sobre a Impressul, comprando briga com o impossível. Só o Ângelo Garbassi mesmo para fazer isso aí, né? Ele compra briga com o impossível e ganha, né? Esse é o negócio, a grande vantagem da Impressul é que ela compra com o impossível, ela briga e acaba ganhando sempre. Impressões offset, tratamento de imagem, banners, criação, personalização, acabamentos, laminação, entre outros. Materiais de qualidade, atendimento personalizado. Telefone da Impressul, 3334-1010 e também lá tem o WhatsApp 981 75 32 72. Falamos agora há pouco que a construção civil está se recuperando, mas eu quero dar uma notícia que saiu hoje no Jornal do Comércio, aliás, o jornal mais importante do Rio Grande do Sul, edição de hoje. Lojistas projetam alta nas vendas do Dia dos Pais. Em Porto Alegre, a elevação esperada é de 10%. E no Brasil, negócios podem somar 6 bilhões. Esta é a manchete principal do Jornal do Comércio. E selo garante a excelência do chocolate artesanal de Gramado. Importante as manchetes do Jornal do Comércio, o melhor jornal do Rio Grande do Sul. Mas tem uma notícia aqui que eu já ia falar, que é a questão que se a construção civil está bem, hoje vários setores recuperando a sua atividade e, de certa maneira, as perdas, que se perdeu, né? Agora, se recuperar aí a economia é importante. Mas uma empresa da área de transporte urbano e suburbano do Rio Grande do Sul, que eu imaginei que nunca pudesse acontecer, isso acontece com as melhores famílias, né?
que é a Planalto Transportes, né? Está pedindo recuperação judicial com dívidas de mais de 197 milhões de reais. Claro, fruto, né, o Candiota, da pandemia, empresa tradicional, pandemia, né, a Planalto. Empresa tradicional, a Planalto, quando a Uruguaiana ia sempre de Planalto, né? Realmente, ela sempre se tornou uma empresa top. Hoje, a Planalto sempre foi uma empresa top aqui no Rio Grande do Sul e um exemplo, né? Sem dúvida alguma. Viajava muito também com ela. A notícia até me surpreendeu, né? Mas, de fato, alguns setores foram extremamente afetados aí pela pandemia, né? Você passava aí pela estação rodoviária, não tinha um ônibus no final de semana ali, né? Completamente vazio. Então, pode acontecer. Agora, é uma empresa, me parece, até pelo histórico, pela condição, que ela pode ter um processo de recuperação judicial e se recuperar na sequência, né? E voltar eu fico muito triste com essa notícia, Silva. Porque eu sou de Santa Maria, e Santa Maria tinha duas grandes empresas de transporte. Se não me engano, a sede da Planalto é Santa Maria, não? Santa Maria. Que era a Planalto e a Expresso Mercúrio. A Expresso Mercúrio foi vendida para a TNT, certo? E agora essa notícia da Planalto, que nos deixa assim muito tristes, porque a Planalto teve todo um pioneirismo na parte de transporte por ônibus, desde a qualidade dos seus veículos e tudo mais. É triste. Chegaram a ter uma empresa aérea. É verdade. Sim. A Planalto, eu não me lembro do nome. Não lembro também. Chamava-se... Chegaram a ter uma empresa aérea. Teixeira, é o Pedro, é HNT. NHT, algo assim. NHT. É o nome da esposa. Acho que era exatamente. A esposa ou a mãe do Pedro Teixeira. Que exatamente, certo? Que eram as iniciais da mãe dele. Mas se me permite, vou fazer uma ligação com o que falou o doutor Isaia no começo do programa, né, com o impacto emocional dessa pandemia. E esse tipo de notícia faz mal para todo mundo. Exatamente. Faz mal para todo mundo. Porque eu quase nasci em Santa Maria, eu já lhe disse isso uma vez. Foi. Meu pai era diretor da Razão de Santa Maria, e aí pegou um DC-3 da Varig e fez Santa Maria, ele e minha mãe, Santa Maria, Porto Alegre e Pelotas. E aí eu nasci em Pelotas e em setembro de 51 eu fiz o voo de volta, com 2 meses, né? Agosto, setembro, em 2 meses eu estava no DC-3 fazendo Pelotas, Porto Alegre e Santa Maria. Mas essa é uma notícia que deixa a gente triste e também eu vivo angustiado, porque a gente anda, muitas lojas fechadas, sejam lojas de rua, seja nos shoppings, restaurantes, e não necessariamente lugares que a gente frequentava ou que podíamos ser amigos desses lojistas ou desses proprietários de restaurantes e tal. A gente fica triste porque se coloca no lugar das pessoas e eu sofro junto. Eu muitas vezes nem conheço. Eu conheço um restaurante, por exemplo, que eu frequento, que resistiu, e o dono tinha acabado de investir num outro restaurante. Ele não conseguiu nem abrir. Então isso dá uma tristeza profunda, a gente sofre com isso e sofre pelos outros, ainda que, por sorte, pelo menos a minha família tenha conseguido, nos seus negócios, encolher tudo, mas resistir. A minha mulher tem uma operadora de turismo, está fechada desde março do ano passado, não tem nem para onde ir, né? Mas como é uma empresa enxuta, resistiremos e até que abram os destinos internacionais, que ela só opera grupos internacionais, para que a gente possa retomar essa atividade. A minha atividade como advogado está tremendamente prejudicada, porque o próprio tribunal e o fórum ficou fechado há muito tempo, e depois deu ainda uma invasão nos servidores do tribunal, depois deu mais uma pane, instabilidade. Então, esse último ano e meio para advogado foi terrível, para qualquer advogado. Agora, a coisa realmente foi muito difícil, complicada, mas temos uma esperança, né? Hoje até o ministro Paulo Guedes da Economia acha que a economia vai crescer mais do que 6,5%, quer dizer, há uma admissão do governo em relação a isso. Isso é importante, porque a gente fala aqui, quando as pessoas falam o que é o PIB, é que o PIB ele representa, ele é a representação total dos bens e produtos produzidos num determinado período, né? Digamos, um ano.
Então, quando ele cresce, ele significa de que as atividades econômicas estão sendo retomadas. Tá mais emprego, mais renda, mais salários, mais impostos, e tudo começa nesta engrenagem do processo econômico. E há uma falsa percepção, muitas vezes, de que o PIB mede riqueza, né? Mas ele não mede, ele mede o movimento econômico, né? Não, na verdade, sim, o PIB, a renda, na verdade, o PIB, ele é expresso em renda nacional. O que é renda nacional? É a expressão dos bens e serviços produzidos, digamos assim, monetarizados. Tá? Tu vai fazer o valor bruto da produção agrícola, por exemplo, tem um valor X. Isso passa a compor o PIB. Hoje o PIB no Brasil ele é 60% serviços, 12% agricultura e o resto o produto agropecuário. Quer dizer, então indústria. Exatamente, a indústria 12% e o agropecuário um pouco, vai 15% mais ou menos. Né? Isso depende, isso varia muito, né? Porque quanto mais é o PIB, menos global, ele pode ser uma percentagem menor ou maior no determinado setor. Então, alguns setores, um PIB maior pode reduzir até, porque eles têm uma atividade estagnada e o PIB cresceu mais, então ele reduz a participação. Então, cada ano tem uma participação diferente dos setores no PIB da economia. Mas, de qualquer maneira, eu acho importante isso, né, Candiota, que se tem esse horizonte assim, de que as coisas estão sendo retomadas, e sobretudo na área de serviços, né? Serviços que empregam mais gente no Brasil hoje que qualquer outro setor. O serviço, no ano passado, ele decaiu 31%. Uma tragédia. Não, a área de serviço foi muito afetada, né? O setor de eventos foi tremendamente afetado. Até agora não conseguiu retomar. Foi feito um evento teste agora há uns 15 dias, né? Sim. E me parece que foi bem sucedido e eles conseguiram... Fez bem o prefeito Melo em reduzir, né, para 2% o imposto sobre os eventos. Sim, para dar uma possibilidade dessa indústria se recuperar, porque é um setor importantíssimo, né? Inclusive que faz bem para a alma, né? Porque você poder ir num concerto, num show daquele cantor que você gosta, enfim, é algo que faz muita falta. É mais um fator de angústia, porque você não pode ir lá assistir é muito legal o clima, sabe? Eu gosto muito. É saúde, Candiota. É verdade. É saúde, é o que sai de casa e vai participar. É muito legal. Vai relaxar. Olha, eu sinto muita falta bom, claro, a gente costuma viajar muito, eu e minha mulher, então geralmente vou a esses eventos nos Estados Unidos, né? E o clima é muito agradável, porque é todo aquele pessoal que está ali. Eu fui assistir o show do Paul McCartney em Nova York, aquela multidão de gente, é muito legal. Fui assistir o Phil Collins aqui no Beira-Rio, muito bem organizado. Tudo isso as pessoas sentem falta. E nós estamos vivendo esse momento de angústia generalizada. Olha, precisa ter muita cabeça para resistir. E agora vem vindo notícias boas, que os casos estão diminuindo, as internações estão diminuindo, mas isso não significa que a gente deva baixar a guarda. Mas tem um efeito psicológico importante, né? Mas é importante. A reversão das expectativas, é importante. Né? Que nós vivemos de expectativas, né? Não, e eu notei, por exemplo, que na Austrália, que teoricamente estaria muito na nossa frente, eles fizeram lá em Sydney, em Melbourne, um novo controle lá. Então, nós temos que ter cuidado, já que estamos assim nessa onda positiva, que a gente resista um pouco mais, né? Eu noto algumas pessoas têm resistência ao negócio de máscara, está uma briga lá nos Estados Unidos, que pode, não pode, usa, não usa, obriga, não obriga. Né? Eu acho que esse negócio não custa nada usar máscara. Eu nem quero saber se funciona ou não funciona, eu vou usar e está acabado. Para quê resistir? Agora, esse negócio, se dissesse bem, né? A gente está lamentando empresas que nós perdemos, e algumas nunca mais serão recuperadas, né? Por óbvio. E muitas que voltaram a operar, mas que têm um futuro muito incerto ainda. Dificuldades ainda, a perda foi muito grande. Né? A questão dos serviços, quer dizer, tu falaste dos eventos, né? Dos shows, do entretenimento, mas a própria questão, né? Do turismo, não, né? Sem razão a Planalto aí nessa condição também. Se outra coisa que eu acho bem importante, infelizmente tu não tivesse ninguém na família, né? Eu estava imune até recentemente, hoje infelizmente tive que enterrar um familiar jovem, né? Não tinha tomado nenhuma das doses ainda pela idade, com Covid.
Esse porque eu queria até perguntar para o doutor, né, Isaia, esse fenômeno de não querer se vacinar ele não é um fenômeno nacional, ou local, regional nosso, né? Nos Estados Unidos, o Biden lá está cogitando dar um incentivo econômico. $100 para quem tomar vacina. $100. Né? O que o senhor acha aí, doutor? Sim, em primeiro lugar, tu tem que respeitar a autonomia da pessoa. Se não quer vacinar, tem que tentar convencê-la, certo? E mesmo assim, se não quiser se vacinar, você não pode obrigar. E a saída que está acontecendo é oferecer algum prêmio, certo? Que não está bem colocado. Ao invés de punir quem não se vacina, premiar quem se vacina. Ou então algumas restrições do convívio com outras pessoas. Talvez seja mais eficiente, né? Sem dúvida, porque aquele que não se vacina, ele põe em risco seus familiares, seus amigos e qualquer pessoa. Da mesma forma, isso é preciso colocar bem claro, se eu estou vacinado, não quer dizer que eu não possa transmitir para o Silva. Eu posso estar sendo portador do vírus. Estou vacinado também. Certo? Eu posso ser portador do vírus e eu posso transmitir. Não vai acontecer nada em mim porque eu estou vacinado. Mas se transmitir para uma pessoa que não foi vacinada ou que não está com uma imunidade tão boa, eu posso causar um malefício para ele nessa transmissão. O que equivale a dizer que, mesmo vacinado, os cuidados continuam os mesmos. Até que se consiga baixar, certo? O número de pessoas que já está abaixando, que fazem o teste para a Covid e tem dado negativo. Doutor, e a imunidade de rebanho, então, falada e propalada? Olha, eu levei um puxão de orelha de uma colega quando falei imunidade de rebanho. Ela me disse assim, rebanho é coisa de boi, não é coisa de gente. Mas é um termo que os epidemiologistas usam, certo? Se considera a imunidade de rebanho a partir do momento que nós tivermos com mais de 70% da população vacinada. Nós estamos quase lá, viu? Pode ser que invente que tenha que ser 80% ou que baixe um pouco, mas em média, os especialistas, que são os epidemiologistas, falam em torno de 70%. Doutor Isaia, aproveitando que o senhor está com a palavra aqui, eu gostaria de fazer uma questão que é a seguinte, né? O CREMERS atua na fiscalização do exercício da medicina. Você tem tido problema nessa área de fiscalizar a... E como? E como? Na verdade, assim, o trabalho, a fiscalização é uma atividade fim do Conselho. Mas não é ir lá fiscalizar e fechar uma clínica ou fechar um hospital ou assim por diante. Isso não cabe ao Conselho. Isso cabe à vigilância sanitária, que são os órgãos que cuidam disso. A função fiscalizadora do Conselho é tentar garantir que o médico que esteja trabalhando naquele local ele tenha todas as condições ou as mínimas condições de poder exercer a medicina como deve ser exercida. Que ele tenha um local apropriado, que ele possa receber o seu paciente, que ele se tiver que solicitar um exame, ele possa ter acesso a isso. Se ele tiver que receitar uma medicação, também. Se precisa de um aparelho, por mais rudimentar que esteja disponível, e que tenha também um backup por trás, ou seja, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, secretária, assim por diante. Nós recebemos muitas denúncias, solicitações de fiscalização, tanto do Ministério Público, do Poder Judiciário e de próprios médicos. Aqui, eu não estou conseguindo trabalhar aqui, porque está faltando isso, mais aquilo, eu estou botando em risco o meu trabalho. E aí o Conselho atua neste sentido. Certo? Botando risco o trabalho dele e a saúde do paciente. Mas sem dúvida, claro. Isso é uma coisa que da mesma forma, um paciente que foi num lugar e achou que aquele local tinha algum defeito, que tinha algumas deficiências, também pode denunciar, certo? E cabe ao Conselho, através de uma equipe que é gerenciada por uma conselheira, que é a doutora Laís, e mais 2 conselheiros que trabalham lá, e mais uma equipe de médicos peritos concursados e especializados neste tipo de atividade. Quando ocorre uma fiscalização, que foi visto problemas, é feito toda uma ata, todo um relatório,
e é colocado para o diretor técnico daquele hospital, daquele posto de saúde ou daquela clínica, pedindo uma solução. E é dado um prazo. Se esse prazo não for cumprido, certo? Então é mandado para a corregedoria do conselho para atuar, certo? É assim, basicamente, que funciona. E a questão da ação ilegal da medicina? Esse é um problema. Por quê? Nós queremos que todo mundo trabalhe dentro das suas competências, certo? Médico, biomédico, enfermeira e todas as profissões. Mas cada profissão tem a sua competência, onde pode atuar, e isso está normatizado. O que nós estamos observando, e a gente vem muito preocupado com isso, são profissionais não médicos fazendo procedimentos médicos. Da área médica. Principalmente na área de embelezamento, certo? Toda vez que você vai instituir um tratamento que vai ter algum risco para o paciente, você tem que ser responsável. Por isso, todos os médicos o são. E se não forem responsáveis, nós, conselhos, vamos atuar, certo? Agora, quando é feito um procedimento para uma pessoa que não tem competência, que não é médica, num procedimento que tem risco, e acontece, o que acontece no final? Vai para o médico resolver. E não tem nada pior para um profissional pegar uma sequela de um procedimento que não deveria ter sido feito, certo? E ter que tentar resolver aquilo. E nessa área de embelezamento, olha, as sequelas são muito fortes, certo? E muito difíceis, às vezes, de tentar resolver por profissionais qualificados. Então, a gente vem atuando muito forte nisso, comunicando o Ministério Público, comunicando a própria Polícia Civil de ato ilegal da medicina, que chega lá no conselho com denúncias. Olha aqui, ó, eu fiz isso. Esse é o fato. E é nossa função, sim, preservar a saúde da população desses profissionais que não deveriam estar fazendo aquilo. Muito bem. Certo? Agora que eu falo um pouco de vinhos, a Vinhos do Mundo. A Vinhos do Mundo, 30, 12, 80, 90. A Vinhos do Mundo tem 3 lojas aqui em Porto Alegre. Mas o mais importante para a Vinhos do Mundo é proporcionar a você, cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos, sempre com a garantia de economia e qualidade. Passe em uma loja e confira. Nós temos aí 3 locais da Vinhos do Mundo aqui em Porto Alegre. O primeiro aqui é na Cristóvão Colombo, 1493, no bairro Floresta, está aí para vocês conferirem. Depois temos aqui na Alameda Alípio César 203, bairro Boa Vista, bem próximo também daqui, dos estúdios da TV, e na Getúlio Vargas, lá no Menino Deus, 1135, bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Vinhos do Mundo, todas as qualidades de vinho, quer dizer, vinhos do exterior, vinhos importados, vinhos nacionais. O vinho gaúcho hoje é bastante bem consumido e bastante acreditado na população, vinhos de qualidade. Doutor, o senhor receitaria dizem que o vinho é a única bebida que é um remédio, o senhor receitaria isso? Há controvérsia. Saia justa. Eu nunca vi alguém me dizer que vinho fazia mal. Pois é, já está receitado aí. Atenção, viu? Para mim fácil, porque eu sou alérgico à uva. Posso nem chegar perto. Vamos passar agora de novo o nosso roteiro da gastronomia. De Paolo, Galeto, com sequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Recanto Maestro, com atendimento presencial e delivery. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra na De Paolo. Comida saborosa com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona Valdir Benquese. Nossos pratos saborosos são como uma volta às origens. Tu é de Caxias, né? Porto Alegre. Porto Alegre. Uma família de Veranópolis, mas eu... Família de Veranópolis? Veranópolis, né? A maior longevidade vai ficar velhinho do mesmo. País, é o que eu espero, né? Veranópolis é a taxa de maior longevidade do país. Olha aqui, ó, toque caseiro para recriar experiências ao redor de uma mesa farta.
prove a sequência de galetos ao Primo Canto, aqui em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. Vamos a esta mensagem de Paulo. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Maravilha, aqui 20h13. Atenção, em edição extraordinária, nosso repórter esportivo com a última informação da cidade. João Patrício Hermann não é mais o vice-presidente de futebol do Internacional. Derrubaste o homem, cara. Não, ele se derrubou sozinho. Né? Não, ele falou aqui. Incompetente a ele, eu que derrubei ele. Pelo amor de Deus. Vou te dizer um negócio, eu vi uma notícia hoje sensacional, né? O caboclo aquele, até o nome é ruim, né? Presidente da CBF, Cláudio Rola, que é uma zona, com perdão da palavra, né? E agora a CBF vai ser administrada pelo presidente do Flamengo e pelo presidente da Federação Paulista de Futebol. Tá? Serão os interventores dentro da CBF, que vão dirigir a CBF. Aí imagina o seguinte, o ano passado o Internacional foi roubado pelo VAR, né? E não tinha o presidente do Flamengo lá dentro. Tá? Então imagina o que não vai ser o futebol, porque assim, ó, a CBF talvez, junto com o Congresso Nacional, sejam os dois lugares mais inconfiáveis no país. Tá? Então, bom, agora, e outra coisa que me surpreendeu, né, tem meia dúzia de vice-presidentes, qualquer uma pode ser escolhido aí numa próxima eleição para ser o presidente. Um deles da família Sarney, cara. A família Sarney tem tudo que é lugar. O vice-presidente da CBF é da família Sarney. E tem aqui no Rio Grande do Sul o Francisco Noveleto, que faz parte dessa turma aí. Não vou falar mal dele porque nem o conheço. Tá certo. Olha aqui, ó. Um abraço aí ao Fernando do restaurante Elífera ali no Menino Deus, ele que assiste diariamente aqui, mandou um abraço para o José Silvas, que não está aqui hoje, e é fã também do José Silvas. Abraço, Fernando. Olha aqui, ó, auxiliadora predial. Deve ser Fernando Silvas, né? Hã? Não, é Fernando Elífer. Elífer, o sobrenome é Elífer mesmo. Olha aqui, ó, viu só? Depois que deu essa notícia do Internacional, o cara ficou perturbado. Achou que era um parente, né? Um parente do filme. Os Bianchessi mandou notícia, mandou elogio pra caramba. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Nosso quem? Da auxiliadora predial, claro. Telefone aqui em Porto Alegre é 51, claro, 3216-6100. E em São Paulo, 11-2348-4000. Aliás, o Jornal do Comércio, que é o melhor jornal do Rio Grande do Sul, está colocando na página 3 aqui no começo de conversa do Fernando Alves, grande abraço, Fernando Alves, grande jornalista, uma das colunas, uma das páginas mais lidas e respeitáveis do Rio Grande do Sul. A auxiliadora predial lança campanha em apoio ao Unidos contra o Covid-19, programa da Fiocruz, que tem como objetivo apoiar as ações da Fundação no combate ao novo coronavírus. A campanha é uma das ações sociais programadas para o mês em que a empresa completa 90 anos. Auxiliadora predial, parabéns aí, auxiliadora predial, que também prestigia o nosso atividade. E falando-se em banco de desenvolvimento, aliás, o Badesul, ele foi criado lá no começo da década de 70 e ele foi criado exatamente para complementar aquilo que era necessário aqui no Rio Grande do Sul, de ter um braço do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Recursos do BNDES que são canalizados para os estados precisam ter um braço local. E o Badesul é esse braço que ajuda
no desenvolvimento da economia do Rio Grande do Sul. O Badesul dá valor para quem aprende e produz. O Badesul dá valor para o Rio Grande crescer. E como cresceu o Rio Grande a partir do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Badesul. Vamos à mensagem do Badesul, então. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força. Para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Muito bem, olha aqui, ó, falando em Rio Grande crescer, nós sabemos que estamos, naturalmente, estamos sentindo isso, a questão da pandemia. E, sobretudo, no rigoroso inverno do Rio Grande do Sul. Semana passada tivemos aí temperaturas, chegou a 10 graus negativos aí numa região da Serra, e ainda está muito frio. Nós precisamos ajudar nossos conterrâneos e mostrarmos aquele lado da solidariedade, da misericórdia, né, com aquelas pessoas que têm mais dificuldades do que nós para se abrigar desse frio. Portanto, a campanha do agasalho do Estado do Rio Grande do Sul, comandada pelo governador, precisa ser prestigiada por todos nós, como é tradição do gaúcho há muitos anos nas campanhas de agasalho que se sucedem ano a ano. Então, vamos colaborar, vamos ver esta mensagem do governo do Estado para que nós possamos nos sensibilizar cada vez mais e ajudar nossos irmãos neste momento. Vamos lá. O inverno atinge milhares de gaúchos e são as pessoas mais necessitadas que sofrem isso na pele, com o frio e a fome. Viver se torna um desafio diário. Por isso, ajude doando. A campanha do Agasalho 2021 também está arrecadando alimentos e cestas básicas. Doe. Campanha do Agasalho 2021. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, então vamos colaborar com a campanha do agasalho deste ano. A retomada da economia, ela vai trazer muitas novidades, muitas coisas que não aconteciam antes estão se pronunciando agora. O que é? A questão do mercado de trabalho. Muitas funções estão sendo substituídas, estão sendo transformadas, e isso exige, Cláudio Candiota, Valdir Bianchesi e Dr. Isaia, exige que o trabalhador, que o mercado também se adeque a essa nova exigência do mercado de trabalho. Lá da oferta está mudando e então a procura, a demanda dos trabalhadores também tem que se adequar. O Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul faz um trabalho extraordinário nesse sentido. Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem do CIE, ou seja, o CIE também qualifica as pessoas que querem se tornar empreendedoras. Aliás, essa briga que está dando aí do Paulo Guedes com o IBGE é exatamente por isso. Porque, segundo o ministro da Economia, o IBGE não está captando esse movimento do mercado. Ou seja, muita gente que são chamados de desalentados pelo IBGE e que compõem o número de desempregados, são pessoas que não querem mais trabalhar, querem agora criar o seu próprio negócio, então elas não procuram mais um emprego. E aí tem razão o ministro Paulo Guedes. Mas o CIE, o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, faz esse trabalho e está adequando a força de trabalho aos novos ventos da oferta de trabalho no Brasil. Vamos acompanhar. O ouvinte está dizendo aqui, assim, poxa, gostei hoje do rumo aí da ida nas restaurantes, aqui na rota gastronômica. Aí diz assim, poxa, mas o camarada que quer fazer isso uma noite inteira, pode fazer. Aí, ó, a solução é a Olina. Claro. Qualquer coisa, né, doutor Capô? É churrasco, é camarão, é moquecas de peixe. Então, tem que ter qualquer problema. O Bernardoni, o Ayrton Domingos Bernardoni, que está nos assistindo, mandou um recado aqui agora, um grande abraço, Bernardoni. Ele tem a Olina em casa, mas aquela grande, de 5 litros, né? O cara abusa, né? O cara abusa, por isso que eu não venho aqui, abusa demais. Calma, Bernardoni. Mas qualquer coisa, abusou, deu problema de indigestão, a Olina resolve, tiro e queda, né? Realmente a Olina matou o bicho, quer dizer, tem um problema estomacal, toma a Olina.
Doutor Carlos Isaia, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul também tem à disposição da população para essas questões, todas aqui nós fomos aqui esclarecidos pelo Dr. Carlos Isaia Filho, da população. A população pode fazer também as suas reclamações, as suas queixas, as suas observações para o CREMERS, através da ouvidoria, não é isso? Ouvidoria. A ouvidoria é outra atividade fim do Conselho, na qual, através do telefone, através do e-mail, certo? Ou até do WhatsApp, as pessoas que têm alguma dúvida relacionada à atividade médica, certo? Podem rapidamente, ligando para lá, nós temos 3 conselheiros que estão constantemente dentro do conselho para atender essas ligações e, na ausência, é anotado pela secretária e rapidamente é dada uma resposta. Não só para pacientes, para a população, como também para os médicos. Às vezes o médico está em dúvida, principalmente relacionado à questão ética, e quer se aconselhar, quer saber se aquele procedimento é eticamente normal, adequado, e ele pode tirar essas dúvidas. É uma atividade assim, extremamente importante, rápida, certo? E que muitas vezes evita situações outras que possam levar a uma denúncia, a uma má colocação e assim por diante. A ouvidoria funciona durante todo o dia, certo? Durante a noite pode mandar e-mails que no dia seguinte ele é respondido. É um canal rápido, certo? Para atendimento à saúde da população e também dos médicos. E eu queria voltar àquele ponto anterior, Silva, que eu acho que todos vocês vão concordar. É impressionante, do ponto de vista de trabalho, a criatividade do brasileiro. E isso, infelizmente... Bem pro mal, gente. Bom, isso, infelizmente, só é reconhecido lá fora. Quando vai um brasileiro trabalhar no exterior, certo? Que ele consegue dar um timing de trabalho, uma atividade e criar novos caminhos, novos canais. Eu acho extremamente importante, está sendo assim cada vez mais idealizado e visto nessa situação de pandemia, sem dúvida. Flávio Candiota, teu recado final, alguma... Temos alguns minutos, temos 5, 6 minutos. Eu estava pensando no que dizia o doutor Isaia sobre o trabalho de fiscalização e tudo o que é feito para fiscalizar a atividade médica. Eu estava pensando nos médicos cubanos, né? Que passaram por cima de tudo. Aquele governo daquele indivíduo que foi preso, depois através... Quem está preso? Deveria continuar preso. Depois ele, pela mudança de entendimento de um membro lá do STF, acabou com a prisão em segunda instância, o indivíduo foi solto. Depois, num duplo twist carpado da Suprema Corte, foram anulados os processos. Então ele hoje foi colocado de volta para competir, e esse indivíduo trouxe para o Brasil algo em torno de 10 mil médicos cubanos, né, em sua maioria, se não todos. Esses coitados, que, ao que se sabe, muitos nem médicos eram, foram espalhados pelo Brasil afora, ganhando 10% do que eram 10 mil reais, e eles recebiam 1.000, depois se deram conta que não sobreviveriam, aí passou para 3 mil, e 7 mil iam para a ditadura cubana. Então nós ficamos submetidos a esses indivíduos. E se todos fossem fazer o exame do Revalida, os 10 mil, talvez 5 fossem aprovados, né? Sendo otimista, né? E eu, ao mesmo tempo, observo que lá nos Estados Unidos, que recebe muitos que fogem do paraíso comunista de Cuba, eles não podem tocar no paciente, mesmo que seja médico. Se ele comprovar que é médico, ele vai ter que fazer residência nos Estados Unidos. Isso se não tiver que fazer a faculdade de novo. Olha a diferença. Aqui, esses 10 mil se espalharam pelo Brasil afora, e nem se sabe o que fizeram até serem devolvidos. Muitos fugiram, muitos pediram asilo aqui nos Estados Unidos, mas muitos foram devolvidos lá para a ditadura. Eles fariam qualquer coisa para sair de lá, por isso que vinham para cá por salário de fome, fazendo de conta que eram médicos. Lamentável, já passamos por isso também.
Fugindo do paraíso, né? Fugindo do E paraíso. o pior, gente, nós recebíamos denúncias de pacientes de atendimento desses cubanos e o Conselho não podia fazer nada. Nós tínhamos que encaminhar as denúncias para o Ministério da Saúde, que era o órgão que estava dando aval para eles. A gente recebia receita de chá de boldo, certo? De outras... Sério, escrito. Tome chá de boldo 3 vezes alternativos, por dia. Era assim, era ridículo, certo? E essa população toda em risco. E o pior, os que ficaram hoje, a gente recebe denúncias até então, estão trabalhando em farmácias. De balconista de farmácia, porque sabem que a atividade médica aqui eles não vão ter nunca, por má formação. Para ser balconista de farmácia tem que fazer um curso também, né? Pois é. Bianchese. Sabe que houve uma época, né, no início da minha formação, assim, que se vendia uma ideia de uma formação muito qualificada em Cuba. Não sei se vocês têm essa... Mentira, mas como era o modelo no mundo todo. Exatamente, né? né? Em tudo. Aquelas Olimpíadas, onde está Cuba? Isso. Cuba desapareceu das Olimpíadas, porque não tem mais dinheiro Não na tem União mais Soviética, dinheiro. não tem mais... Entendeu? Acabou. O cara aqui não foi se tratar em Cuba, lá da Venezuela. Morreu! O Chaves. Não, é uma coisa inacreditável. É inacreditável. Mas o mais inacreditável é o seguinte, né? Que houve a oportunidade agora de libertar a população cubana, certo? Houve um movimento interno forte, né? E que me parece que faltou apoio. Mas a repressão é muito forte lá dentro. Eu tenho um grande amigo de mais de 40 anos que é cubano, que fugiu de lá, com o pai e a mãe conseguiram que ele e a irmã, ele com 9, a irmã com 7, fossem os primeiros, as crianças que saíram de Cuba. Ele me disse isso já, logo que começou, eu liguei para ele, ele disse, não tem como, a repressão é muito, vão matar muita gente, provavelmente já mataram muita gente, eles vão reprimir, não tem como, sem um apoio externo. Há democracia em Cuba, para muitos aqui há democracia em Cuba. Para 20% de zumbis no mínimo, né? Porque eu não acredito que esse criminoso, ou não mais criminoso, ex-criminoso, ex-condenado, sei lá, que consiga ter 30% de votos. Né? Nós teríamos que ter 30% de zumbis no Brasil. Aliás, saiu uma pesquisa, acho que foi no final da semana passada, né? Da Paraná Pesquisa. Paraná Pesquisa, né? Que dá o Lula em primeiro, empate técnico com o Bolsonaro, e terceiro da Atena, aquele apresentador, que é um personagem, né? O indivíduo esse indivíduo com 30% não pode sair na rua. Agora, essas coisas de pesquisa eleitoral, nós já discutimos aí o ano passado, eu acho que tinha que... Esses institutos, porque o Instituto de Pesquisa, assim como o jornalista e o jornalismo, eles vivem de quê? Credibilidade. Os institutos de pesquisa no Brasil não têm a mínima credibilidade. Né? Quer dizer, eu acho que deveria ser proibido esse tipo de E a grande mídia também não. Sim, a grande mídia perdeu, né? Eu por exemplo, aqui esse o puxadinho da Globo aqui eu nem vejo, mas nem sei se existe ainda. Quer dizer, eu acho que esse é o modelo, essa é a atitude que nós, que temos discernimento intelectual, que queremos o bem do Brasil, devemos fazer. Não dá audiência para esse tipo de coisa. Eu não dou, porque em primeiro lugar eu não quero me contaminar, né, com essas coisas, dessa desinformação, essa canalice que a RBS faz aqui, eu nem queria citar o nome, mas enfim, vocês todos conhecem, eu não ligo essa emissora, porque eu não quero me contaminar, eu sei o que vem dali, o lixo que vem dali, a lama que vem dali. Então, graças a Deus nós estamos no Brasil hoje, num caminho em que eu acho que não tem volta. Graças a Deus a direita ressurgiu, não sei se alguma vez havia surgido, mas ressurgiu no Brasil com força para fazer com que esse país realmente dê certo. Chega de empulhação, chega de roubalheira, como aconteceu nos últimos 30 anos. Mas se fosse pela pesquisa, o presidente do país seria o poste do ex-condenado. É verdade. Cláudio, muito obrigado pela tua presença. Uma boa semana. Eu que agradeço o convite, sempre muito honrado em compartilhar com pessoas tão ilustres como vocês. Bianchese, obrigado também pela tua presença. Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, Dr. Carlos Isaia Filho, muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui novamente. Eu que agradeço, é um prazer muito grande estar entre vocês. Muito bem. Obrigado. A você, telespectador, muito obrigado pela fidelidade aqui à nossa atividade, obrigado pela audiência de hoje, nesta segunda-feira, 2 de agosto. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso, uma bela semana de trabalho e até amanhã, 18h56, aqui no canal 24 e 524 da Claro Net TV. Até lá.